Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso novo formato. Nós apresentaremos hoje no quadro para que a explicação fique mais simples possível. Essa semana alguns amigos falaram para mim, Eduardo, às vezes eu não entendo muito o que você fala, então aqui eu vou tentar trazer um arroz com feijão para poder transmitir um pouco para vocês. Bom, para você que tem aí uma bagagem da espiritualidade, lembrando sempre que espiritualidade tem a ver com celebrar o espírito que há em tudo, não estamos falando de dogma religioso nem nada assim. Então, reconhecer o espírito que há em tudo exige de nós um discernimento, exige de nós ali uma constante evolução. E dentro desse processo evolutivo, é muito fácil nós acreditarmos que se trata de uma guerra, que se trata de um caminho de sofrimento e dor. Normalmente sim, mas por que que envolve sofrimento e dor? Porque muitas vezes nós não sabemos escolher bem aquilo que buscamos para nós. E aí cabe o papel da espiritualidade, dentre tantos outros, né, de analisar aquilo que faz bem. Dentre alguns exemplos que nós podemos oferecer, é como você imaginar, muito daquilo que nós gostamos muito dá um prazer ali, e nada de problemático em ter esse prazer, mas a grande questão ali é a quantidade. Então, se você vai em um supermercado, esse exemplo é muito bom que eu escutei numa palestra. Se você leva uma criança no supermercado, ela vai querer comprar só doce, porque é o que dá prazer para ela. Mas por amor, você tem o discernimento para entender que ela precisa de arroz e feijão. Que doce não é o suficiente para nutrir essa criança. Então ela pode olhar a sua ação aos olhos dela e acreditar que você está sendo ridículo, acreditar que você está negando o prazer para ela, mas dentro do teu conhecimento você sabe que ela precisa, é diferente daquilo que ela deseja. Então isso também, quando nós transportamos para a nossa vida, é um desafio muito grande para poder entender as vontades da vida, interpretar os sinais que a vida nos oferece. Bom, a título de introdução, na formação do ser humano, nós trazemos, nós, digo assim, na espiritualidade no geral, consegue interpretar muito a questão do indivíduo através da questão do yin e do yang, certo? E explicando isso no nosso dia a dia, o que que isso significa? É, o lado yang, ele se refere à lógica, né? Então, quando você fala de estrutura, de prosperidade, dinheiro, de óbvio, né? Aquilo está se referindo à polaridade yang. E quando você fala de emoções, de gerir, né? De sentir, de afagar, você está falando da energia yin, a energia feminina. Dentro desse contexto, é muito comum as pessoas acreditarem que a energia yang ela tem a ver com o homem e que a energia yin tem a ver com mulher. É claro, eu, por exemplo, no corpo masculino, o meu corpo ele encarnou mais o lado yang, né, que corresponde aí a essa polaridade. Todavia, dentro do indivíduo, esses dois aqui estão em constante comunhão. Por exemplo, quando eu estou aqui falando com vocês, é a energia Yang que está agindo, que ela está trazendo ali uma estrutura, uma linha de raciocínio para poder transmitir. E o lado Yin, ele está acompanhando para polir minhas palavras, para que eu não diga algo que possa ferir você, que eu tenha sensibilidade naquilo que eu estou dizendo. Então, se eu for só Yang, eu digo sem pensar. Se eu for só Yin, eu posso ser muito emotivo ou optar por não dizer, o que também é um excesso de emoção. O medo do que vão pensar ou a raiva de querer jogar e soltar os cachorros em cima das pessoas. Certo. Dentro da criação, da construção do indivíduo, ele vai tendo experiências, ele vai vivendo. E com isso, essas vivências vão gerando informação, né? Como vocês já estão bem acostumados a ouvir essa palavra nas palestras do Hélio Couto, né? Então, a informação, ela é aquilo que eu vivo. Então, as coisas que eu construí como crença, as coisas que eu senti enquanto eu vivia tudo aquilo que eu vivi, tudo isso foi agregando a mim alguma coisa.
Então, a grande questão é que alguma coisa é essa? O que é isso? Certo? Então tá, entendemos a estrutura rapidamente para poder prosseguir com o assunto. Dentro das situações da vida, e nós dizemos assim que a vida ela se constrói muitas vezes de formas que nós nem imaginamos, né? Então, vocês veem aqui é que nem a questão do supermercado que eu ofereci. É aquilo que é necessário, não é aquilo que é desejado. O desejo custa caro. Mas, enfim, dentro dessas situações, veja que existem várias informações lá dentro, como, por exemplo, o fato, né, ocorrido, a situação em si, as emoções, perdão, as emoções que foram sentidas, tanto por mim quanto pelas pessoas que estavam envolvidas com aquilo tudo que aconteceu, os outros indivíduos. E o mais importante de tudo isso, eu, né? Que é o centro principal ali de todo esse complexo, por assim dizer. Então, esses elementos, quando eles se juntam, eles geram ali um produto. Esse produto, ele pode tanto ser sabedoria, né? Através da reflexão, através da ponderação, de analisar, de observar, quanto ele também pode ser a formação de um trauma, né? E a questão do trauma, ela é um pouco mais problemática. Voltando à questão que eu trouxe aqui do Yin e do Yang, o que que acontece? Quando você tem um trauma, o trauma ele é um ponto de pressão, né? Ele é um ponto ali de parada, porque alguma coisa aconteceu que a minha vida dali ela não anda mais. Então, quando a pessoa ela traz ali uma situação de, minha vida parou, né? Então, nós vamos analisando. Parou o quê? Aí, através de conversa, você vai entendendo. Parou o relacionamento? Parou o dinheiro? Vamos, porque os dois exemplos mais comuns do dia a dia. Então, se parou dinheiro, nós sabemos ali que tem a ver com a polaridade Yang. Se parou o relacionamento, nós sabemos que temos a ver com a energia Yin. Então, dentro disso, nós vamos fazer uma investigação para enxergar ali o que aconteceu. Então, durante o processo de criação desse indivíduo, ele foi tendo pontos de referência. Referência significa assim: se eu estou tentando te trazer um conceito, mas eu não te explico, não te instruo ali para você entender o que eu estou dizendo, porque eu estou dando referências, né? Símbolos, o yin e o yang, explicando o que significa. Então, estou te oferecendo referência para que você possa entender aquilo que eu estou tentando trazer. Agora, se eu tento trazer um conhecimento sem te explicar nada, se você não tiver essa referência de outras coisas que você já estudou, você não vai entender o que eu estou falando. Então vai ser ali uma coisa meio pai e daí, né? Então, bem, conforme vamos vivendo, essas referências vão sendo adicionadas. E essas referências, elas vêm da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, e da natureza e da vida em si. Mas veja que os indivíduos, as pessoas, elas são muito complexas, porque dentro de nós existem muitas formas de comunicação, né? A comunicação verbal, a comunicação emocional, a mental, a espiritual, né? A onírica, que é a questão do sonho astral ali. Então, quanto mais formas de se comunicar, mais complexo é a potência que o indivíduo carrega dentro dele. Então, nós estamos encarnados em um corpo humano, isso faz o nós seres muito complexos. Então, tendo em vista isso, tudo que ele vai aprendendo com essas pessoas, lembrem-se que ele sentiu alguma coisa por aquilo que ele viveu. Então, se a família trouxe para ele confusão, bagunça, briga, violência, isso tende a registrar no indivíduo um sentimento de raiva, né? Porque ele vai começar a se tornar rebelde. Mas vamos perceber ali um pouco mais a fundo como que um trauma funciona. Nesse tempo todo, atendendo pessoas, ouvindo histórias, até refletindo sobre a minha própria vivência, comecei a enxergar ali que existe um certo padrão, certo? Vamos lá. Quando uma pessoa, ou até mesmo eu, né, não me isento de nada do que eu estou dizendo aqui, apresenta a questão da raiva, nós temos que pensar ali, certo? Essa raiva, a primeira coisa que temos que entender é do quê?
Raiva do quê? Porque a raiva, tal como as outras emoções, ela é muito complexa, ela pode encontrar muitas formas de se manifestar. Então eu preciso entender, é raiva do quê? É raiva de alguém? É raiva de alguma coisa? E aí eu começo a trazer, então, injetar consciência para cima desse mecanismo. E isso me dá uma chance de poder atuar sobre ele. Quando eu começo a enxergar ali que a minha raiva, ela pode vir, por exemplo, assim, de uma negação. Eu nego alguma coisa. E eu fiquei também frustrado, eu fiquei indignado. Eu não quero permitir que aquela injustiça aconteça comigo de novo. Então, eu não quero que ninguém tire proveito de mim. Eu não quero me permitir errar de novo. Eu não quero confiar nas pessoas. Então, daqui existem crenças ali que tendem a fechar a pessoa e, ao mesmo tempo, motivar ela a atacar os outros. Quando você começa a cavucar essa raiva, que ela começa a fazer sentido, porque tem que fazer sentido, a consciência ela precisa estar presente para que o indivíduo consiga entender o processo que ele está vivendo. Quando você atravessa essa raiva, você enxerga então uma tristeza, né? Tristeza por quê? Pode ter acontecido da pessoa ter criado ali uma expectativa, ter criado ali uma vontade, um querer que foi frustrado. Então a tristeza ela tem muito a ver com a desilusão. E de novo, desilusão do quê? O que que aconteceu? Ela se desiludiu em relação a alguém, em relação a alguma coisa? Vamos investigar isso daí. E aí, quando você começa a trabalhar a tristeza, que daí você começa a viver os momentos de bad, os momentos de solidão, os momentos ali de aceitar que as coisas não são como são. Então veja que isso aqui é tudo muito uma questão de terapia mesmo. Você conversa com uma pessoa que está com raiva, quando ela começa a entender, que você começa a fazer perguntas, ela vai entendendo que ela tem raiva de alguém ou de alguma coisa, essa raiva ela começa a se desmontar. Porque aí ela começa a entender que não há por que sentir aquela raiva. Só que veja que isso é um sentimento. Não tem como nós chegarmos para uma pessoa e tentar forçar ela a entender o trauma dela. É uma coisa que acontece sozinha, é uma catarse. Tanto que uma das frases que o mentor falou que eu guardei muito não arranque aquilo que você não sabe porque está ali. Então vai dando energia, vai dando amor, vai fazendo perguntas, vai ajudando a pessoa a entender. Quando chegar o momento, aquilo se descola. Você não precisa ir lá e arrancar. Porque se você arranca, você machuca. E você não sabe o quanto ela está apegada àquilo que ela está vivendo. É uma experiência que ela precisa passar. Então aí nós começamos a ter compaixão do trauma, compaixão da experiência de vida que ela está vivendo. Não enxergar isso daqui como um peso, de falar, meu Deus, para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Falar, não, tem alguma coisa para ensinar. Então, quando você atravessa a tristeza, você enxerga ali, então, um medo. Aí entra de novo, o medo de quê? Né? Os egípcios, eles trabalham muito com os 5 medos básicos da humanidade, que é o medo de errar, o medo de tentar, o medo de perder, o medo de morrer, o medo de se entregar. E assim, eu vou citar assim, alguns aqui que eu acredito que sejam mais pertinentes. O medo da morte, o medo de errar, o medo de perder. Acho que eu vou acabar citando 5 mesmo. O medo de se entregar e o de tentar. É claro que se você pesquisar isso em tópicos, outras pessoas vão dizer outras coisas, né? Por exemplo, o livro do Bardo Todol mesmo, que fala da morte, ele trata isso aqui de uma forma semelhante, mas de forma diferente. Então, você tem lá a construção, o esqueleto de como que um trauma funciona. Agora vamos entender como que ele vai acontecendo. Aqui nós temos de trás para frente, de frente para trás, né? Tentando entender ali de como ele começou. Beleza. Em algum ponto, o indivíduo enfrentou alguma coisa que fez ele lidar com um erro, né? Seja ali, por exemplo, ele errou em confiar em alguém, aquela pessoa traiu ele. Ele errou em fazer um favor e a pessoa não retribuiu. Ele errou em reconhecer o que fez e não foi valorizado pelo gesto dele. Questão de perder, ele perdeu algum bem que ele conquistou, ele perdeu um relacionamento, ele perdeu um bichinho de estimação, ele perdeu algo que ele era apegado. Questão de se entregar, né? Ele tem medo de
permitir, de confiar, de se abrir para o outro, de tentar dar uma nova chance, de confiar na vida. A questão de tentar, né? Vai que eu tento e dá problema, então é melhor ali eu não arriscar. E a questão da morte, que é assim, eu acredito que o medo da morte ele é o principal, porque a morte ela não é só o desencarne. Tanto que tem muitas pessoas que conversam, assim, que a gente troca figurinhas, e nós vemos assim que algumas fases a pessoa ela sente a morte por perto. Mas na verdade, essa morte, ela não é que a pessoa vai morrer. Essa morte, ela tá vindo buscar partes dela que já não são necessárias. Então ela está removendo o fardo das experiências que ela já entendeu. Ela teve uma catarse, essa catarse deixou um resíduo, né? Porque aquele trauma foi desfeito, gerou ali uma cinza. Então essa morte vem buscar. E aí, como nós não sabemos lidar com essas potências, nós interpretamos ao pé da letra. Vou morrer. Não, a morte vem ali. Eu lembro até que eu tive também essa com a morte. Acho que eu só mato pessoas, eu também levo ideias, levo coisas que não servem mais. Esse é meu papel, eu acho. Entendi, então tá bom. Certo. Então, esse, na questão do complexo da criação de um trauma, é de fato o ponto de pressão que para a pessoa. E vocês começam a enxergar um mecanismo muito interessante. A sociedade, a família, né, as pessoas no geral, elas nos deveriam nos ajudar a nos formar, né, a desenvolver a cultura, a desenvolver o conhecimento sobre as nossas faculdades emocionais, mentais, espirituais, oníricas, mas não é isso que acontece. O que acontece muitas vezes é que a sociedade ela é muito apegada a uma coisa só. Ultimamente, o que vem me vindo muito assim em, em meditações, é claro que isso aqui é uma balança que ficou bem feia, né? Mas acho que dá para vocês entenderem agora que eu falei o que é uma balança, tá, gente? Você tem ali uma balança, né? Vou até escrever aqui para ficar claro, uma balança. E dentro dela, quando nós temos referências, nós conseguimos ponderar entre uma coisa e outra, que é uma das coisas que nós trazemos muito aqui para vocês. Então, por exemplo, de um lado, nós temos a pena, de um outro nós temos a compaixão, de um lado nós temos ali a vingança, e do outro a justiça. O que mais que nós podemos ver aqui? Nós temos o amor, né? Aqui do lado, desse lado aqui a paixão, desse outro lado aqui o amor. Aqui nós podemos ter a anulação ou imposição. E aqui nós podemos ter fraternidade. Bom, são só alguns exemplos, certo? Quando nós estamos, então, nos desenvolvendo, o ideal seria ter uma figura para poder nos orientar, né? Uma figura paterna, materna, enfim. De olhar para nós, né, como crianças, e dizer, e nos fazer entender. Claro que trazer esse intelectualismo aqui não vai funcionar com uma criança de 7 anos, mas de chegar com uma criança e tentar fazê-la entender o que ela está sentindo. Filho, o que que foi? É raiva? Você está querendo bater em alguém? Você está triste? O que que é? Aí a criança ali desenvolve um conhecimento, fala, tá, mas e explicar, olha, isso aqui não foi possível por causa disso, por causa daquilo. Isso que você está sentindo é tal sentimento para você lidar com isso, mas é claro, igual eu estou explicando, não é intelectualizar uma criança, mas é de trazer consciência. Aqui o que eu estou trazendo para vocês é a nível de quem já tem uma bagagem. É diferente de chegar e explicar para uma pessoa que não entende nada. Estou tentando fazer isso, mas vamos ver se vai dar bom, como fala, né? Então, como não há esse indivíduo que nos traz essa ponderação, a sociedade acaba ditando para nós aquilo que é certo, né, na visão dela. E aí nós temos que considerar o seguinte: a sociedade atual, a grande verdade é que nós estamos em uma era muito materialista. E isso aqui não adianta enfeitarmos ou justificarmos, isso aqui é um fato, né? Estamos numa época muito materialista. E assim, a matéria, é importante lembrarmos, a matéria não é o problema. Não é uma questão de você negar a matéria, abdicar de todos os bens que você tem, mas é de você não permitir que a matéria domine
a tua lista de prioridades aqui enquanto encarnado. Ela é um recurso. Ela não é uma existência que define o teu ser. É aquilo que você utiliza para poder crescer como pessoa. Se você tem, você cresce. Se você não tem, você não cresce. Não há apego. Se você não é apegado à matéria, então se eventualmente você perder, você não vai sentir medo de tentar, daí você não vai sentir tristeza por ter que lidar com o fato de que você perdeu, você não vai ter raiva de investir em uma coisa ou de tentar uma ideia diferente com medo de perder o que você conquistou. Né? Então você vê como que a coisa ali ela vai longe. Então, dentro disso tudo, qual é a chave principal de tudo isso que eu estou trazendo para você? É a importância da paciência, certo? Ter paciência. Por quê? Dentro dos movimentos da vida, existe o princípio do Penn, que ele diz que tudo aquilo que vem para um lado vai para o outro, né? Então a vida ela é assim, ela acontece, ela te traz momentos para você despertar sua compaixão, ela traz momentos para você despertar sua paixão, momentos para você despertar sua fraternidade, momentos para você despertar sua pena. Mas veja que dentro desses eventos é importante entendermos que a vida faz isso porque cabe a ela trazer a possibilidade. Então, enquanto buscamos um caminho espiritual, um caminho digno aos olhos da criação, nós vamos enfrentar esses problemas aqui. Nós não somos isentos de nada disso. Então, cabe a nós ali uma preparação. Como dizemos, nós estamos preparados para o pior, apontados para o melhor. Então, eu sei que existe isso daqui no mundo, não sou nenhum ingênuo, porque se eu nego a existência desses recursos, eu estou saindo da realidade, isso daí não é bom. Mas eu também não posso me apegar a eles, acreditando que o mundo se resume a isso daqui, sendo que não é. Ele oscila, né? Então, o papel da consciência é manter ali o indivíduo reto. Ele está passando por um momento de crise, um momento constrangedor, ele manter a calma. Ele está sofrendo? Provavelmente. Ele está sentindo a dor? Ele provavelmente está sentindo. Só que ele não permite que aquele estado emocional defina o que ele vai fazer. Ele não permite que aquelas emoções sujem a atitude dele com reações grotescas, com palavras pontiagudas, com vingança. Porque falamos que justiça, ela não tem a ver com raiva. A justiça, ela tem que dar aquilo que a pessoa merece. E às vezes não é que ela merece aquela situação, às vezes a pessoa faz aquilo porque quer ver ela sofrer. E isso também é uma coisa que eu ouço muito, de você tá numa situação difícil, por que que você não para? Não, porque eu acredito que Deus vai mostrar pra pessoa que ela tá errada. Pois, então você vai esperar que isso aconteça? Eu vou. Poxa vida, né? As escolhas que nós fazemos. Então isso daí tem que ser reavaliado. E bom, entendendo então todo o processo da construção de um trauma e da importância da consciência para poder ponderar esses recursos, nós chegamos então deixa eu ver quantos que está a aula de hoje já estou falando há 24 minutos. Vou tentar ser breve aqui. É onde eu queria chegar. Chegamos na cereja do bolo. Chegamos então à nossa sombra. Tão falada, tão temida, tão menosprezada. Ok. Dentro dos processos da construção do indivíduo, como eu vinha falando, a criação dele, ele tem vontades que muitas vezes castradas. Quer coisas que não dá para fazer, né? Ele quer para só posto no mercado. Por favor, você não deixa. Ele quer sair correndo atrás do irmão para bater no irmão, para fazer mal pro irmão. Você não deixa, porque você sabe que aquilo não é bom. Ele quer tudo para ele quer dominar as brincadeiras, quer ser o centro das atenções. Por amor, você também vai lá e breca. Então, veja que é uma linha fina que separa a justiça da punição. É diferente você ir lá e bater sem explicar, do que você ir bater depois de tanto falar e a criança não entender. Então, vai ali muito do que você tempera, né? Do seu temperamento. E nós falamos isso porque, como eu expliquei, nós somos seres muito emotivos. Então, tudo aquilo que fazemos é temperado por alguma emoção. Se eu estou aqui falando com um conhecimento difícil, mas eu tempero com bons sentimentos, você entende o que eu estou dizendo porque esclarece, porque faz sentido, porque comunica com o teu coração. Agora, se eu trago um temperamento revoltado, de uma pessoa insatisfeita, porque a vida não tem jeito, porque eu temperei ali com muito sal. Eu salgo o conhecimento que eu estou trazendo. Então você sente que ele te faz mal. Você pode até tentar deglutir, tentar entender o que eu estou falando, mas
você termina esse vídeo e fala, poxa, cara, você sente uma bad que você não sabe de onde vem. É o conteúdo que você consumiu. Então a gente também diz muito cuidado com vídeo, cuidado com filme, cuidado com música, porque tem conteúdo muito grotesco que pode prejudicar o seu emocional durante dias até que você se recupere. Então, da mesma forma que você tem um discernimento para alimentação, você tem que ter também para o conteúdo que consome, isso é muito importante. Então, tá bom. A sombra, ela carrega dentro dela aquilo que a psicanálise chama de recalque, que são essas vontades que eu expliquei que muitas vezes nós não podemos realizar, seja por quais motivos forem. Então, essas vontades que vêm do superego, elas vão sendo guardadas, porque, por exemplo, o superego quer prazer. Ele quer sentir prazer a todo custo. Então, ele tende a se viciar com facilidade, ele tende a viver a vida intensamente, mesmo que ele morra, porque ele quer sentir o máximo do máximo. Então, esse cara aqui, ele quer buscar esse prazer. Isso é bom porque ele permite que nós tenhamos graça de estar vivendo. Então, veja que o superego não é um problema. A gente analisar aqui e falar, nossa, então por que existe isso? Então por que não acaba com isso de uma vez? Nós não acabamos com isso de uma vez porque ele traz a graça. Então, isso depende muito do indivíduo gerenciar isso daqui, de educar essa criança interior e dizer essa vontade não. Isso daqui que você está querendo, não. Ah, mas eu quero porque eu quero ter prazer, porque eu quero sextou, sabadão, domingo. Não, meu filho. Eu sei que você quer dar prazer, é bom. Não te nego de vez em quando, mas com moderação, com respeito, com disciplina. Então vocês veem que hoje a sociedade ela relativizou demais. Ela diz: ah, não, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Isso não é verdade, porque quando você faz as vontades do superego, você tende a se colocar em situações problemáticas, porque a vida ela não vai deixar nós causarmos ruído durante muito tempo. Então ela traz crises. As crises vão ser o quê? Para você parar e pensar no que você está fazendo. Então, diante dessas crises, você pode tentar entender o que a vida está querendo dizer, ou você pode romantizar, se considerar uma vítima e entrar num processo de loop, onde você sofre e faz suas vontades, sofre e faz suas vontades. E fica nisso daí até cansar. E a vida, ela costuma vencer, porque ela sabe mais sobre nós do que nós mesmos, né? Então, dentro desse processo de educação, quando você consegue formar bem as ferramentas que habitam em ti, você consegue extrair o melhor delas, que é, como eu tinha explicado, a graça. Você faz pela graça. É claro que trazendo essa questão que eu disse, superego, espiritualidade, pode ter pessoas que não concordem muito, mas eu digo assim que tudo tem uma relação. Às vezes você compra um curso na internet e é uma linguagem diferente, uma pessoa diferente, mas você vai ver todo mundo tá falando a mesma coisa. Tá falando dos medos, das tristezas, das raivas, como que isso nasce, como que isso se constrói, como que você pode fazer para sair disso. As ferramentas se modificam, mas o recado é o mesmo. Certo. Então, agora entra o grande X da questão. Se você domina as vontades do superego, e você entendeu a importância de dominá-las através da sabedoria, de falar, eu não faço porque eu sei que me faz mal, porque eu sei que faz mal para alguém. Então, isso é uma constatação, você entendeu, você tem uma convicção firme ali. Então, isso daqui não tende a se tornar um recalque, porque ele se desfaz na sua cabeça. Eu entendi por quê, por isso acabou. Agora, se você se castra e você não entende, né? Você colocou um limite, eu não vou fazer. Por quê? Ah, não, não vou fazer porque é errado. Eu não vou fazer porque me disseram que pode dar problema. Então não é convicção, é coerção, né? E as duas são muito diferentes uma da outra, né? Quando você tem uma convicção, você está em paz, porque você sabe, vem da sabedoria. Quando é coerção, é porque você se sente pressionado para poder fazer aquilo. Então, isso daqui não é de coração. É uma atitude executada ali sem alma. É uma atitude robótica. Então, essa atitude ela não desperta consciência, ela não gera ali sabedoria. E o que que acontece? No seu mínimo descuido, no mínimo descuido que você cometer, seja através da utilização de uma substância, através de um momento de muita tristeza, você vai pegar todos os seus recalques, eles vão ser ejetados e você vai executar tudo que você guardou. Assim que você abaixou a jaula, porque a tua sombra ela não foi educada, ela foi coagida. Então, assim que você abaixa a guarda, ela vai fazer tudo que ela quer. E aí o estrago é grande. Então, dentro disso que nós diferenciamos, isso foi guardado, negado, cimentado, ou isso foi
elaborado. Então, como que nós percebemos se é uma coisa ou outra? Pelo que trouxe, pelo que gerou. Se a pessoa traz um baita de um problema, você fala, poxa, então existe um baita de um complexo, vamos tentar entender o que aconteceu. Então aí a sombra ela tende a ter, a tendência é que ela tenha sido negada. Então, o que as culturas trazem muito é a questão de acolher essa sombra, é de entender o papel que ela tem. Porque dentro daquela figura que eu trouxe lá no começo desse vídeo do Yin e do Yang, a sombra ela se refere ao lado Yin, ao lado feminino. Tanto que me ocorreu, assim, que durante a história as mulheres foram muito menosprezadas. Eu acredito que tem uma conexão, né, pelas coisas que a gente estudou ali. Do Yin, ele, do lado feminino, ele sempre foi muito menosprezado, porque ele era sempre considerado um lado sombrio. E a humanidade, por algum momento, pode ter acreditado que esse lado deveria ser extirpado, deveria ser arrancado. E não é bem assim que as coisas funcionam. Nós sabemos bem disso. Então, na sombra reside ali a nossa capacidade de conhecer muito mais a nós mesmos. Porque aquilo que nós temos consciência, a gente está vendo, de certo modo, mas aqui dentro se escondem segredos, se escondem coisas ali que nós podemos nos surpreender. Né? Eu digo até também por experiência própria. A gente achar que, agora eu estou pronto para a vida. Falar, não é que a vida vai te. Não é que a vida vai te desafiar, mas ela vai te revelar as coisas que habitam em você para que você vá trabalhando em cima delas. Então, como eu havia explicado, esse processo ele requer paciência, requer observação, requer compaixão, enfim, o que que ele requer, basicamente? Virtudes. Porque é a única maneira de você realmente lidar com essa potência. Veja que, como eu expliquei, né? O que você vai fazer ali não é acabar com ela dentro de você, mas é de você ver onde ela está agindo para que você tenha uma chance de poder atuar sobre os efeitos que ela traz. Então vai ter momentos que você vai sentir ali que você está agindo com inveja, que você está agindo com deviam, até eu faço terapia, né, gente? Todos nós temos que fazer. E eu não percebia o quanto de vaidade eu carregava. Olha, para vocês verem. Então, naquele momento, o terapeuta me falou isso da vaidade e eu fiquei, pegou assim, deu uma agulhada em mim. Eu falei, cara, isso doeu, faz sentido. Aí eu comecei a analisar as coisas que eu fazia, eu vi que ela estava ali, escondida. Eu não estava vendo. Então, naquele momento que eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu sou vaidoso. Deixa eu pegar a caneta. Eu não acredito que eu sou vaidoso, eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Mas hoje em dia, o que que eu penso, né? Penso, bom, agora eu tô vendo. Agora eu posso fazer alguma coisa. Então, daqui para frente, eu vou observar. Vou observar bem o que eu tô fazendo, vou observar bem onde eu tô sendo vaidoso, para fazer o possível para poder me levantar e conseguir dominar esse defeito que eu tô ali fazendo por enquanto. Então, dentro desse processo, nós temos que ter aí essa compaixão para poder observarmos o motivo das coisas que fazemos. Né? Então, se nós executamos um defeito, né? Por quê? Por que que esse defeito está vindo? Por que que eu estou agindo assim? Né? Porque se você vê, igual eu expliquei agora, né? Os mais comuns que nós temos, a inveja, o que eu falei que eu estava fazendo, qual que era mesmo? Ai, Jesus. Vaidade. Você viu? Eu tô esquecendo, não é por acaso, minha mente está querendo fazer esquecer. A preguiça, né? Que são o que a gente pode pôr ali, que são os sete pecados capitais. E por aí vai. Então, dentro das nossas ações, nós deveríamos conseguir identificar esses defeitos para podermos entender por que eles atuam sobre nós. Então, por que que eu tenho vaidade? Porque, dentro do meu caso ali, porque eu sofri com a pressão de ter que fazer tudo certo, de ter que dar conta de tudo. Então, ali me fez desenvolver um senso de superioridade para não ter que enfrentar o meu sentimento de ter errado alguma coisa, de sempre justificar, sempre estar ali explicando por que aconteceu e fugir da solução. Então, meu foco não era a solução, o foco era provar que eu estava certo. Então, aqui eu estava exercendo a vaidade. A questão da preguiça, ela não é só física, não é só você deixar de ir para um trabalho, é você também deixar de ajudar o teu próximo. Quando vem a intuição, dá um bom dia, pergunta como a pessoa tá. Eu não, ela vai começar a falar da vida dela. Que fale, o que que são 10 minutos ali do seu tempo? Não, mas eu não quero. Bom, foi uma preguiça.
Então veja que todos esses elementos, eles vão pesando as nossas atitudes, vão pesando as nossas ações, e isso com o tempo vai nos imobilizando. Então é tudo isso que vai condicionando a sombra ao estado de inércia. É onde ela de fato se sente dominante em relação a nós. É onde nós perdemos a consciência. Então, diante disso, é como eu expliquei. Como que a gente sabe que tudo isso está acontecendo? Pelo que o indivíduo está apresentando. Se você tem uma pessoa que está totalmente inconsciente, que você pergunta as coisas para ela, ela não sabe por quê, você faz uma indagação, ela não quer pensar, ela não quer saber, ela não está consciente. Ela não sabe, ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela. Então as sombras estão dominando. De novo, isso aqui não quer dizer que ela é uma pessoa do mal. Isso quer dizer que ela é uma pessoa que não tem noção do que ela está fazendo. Então, o que a espiritualidade pede de nós é ter compaixão dessas pessoas. É fácil? Não, até eu estive inconsciente, até eu supliquei a Deus por momentos ali de compreensão e sempre tive essa paciência vindo dos amigos espirituais. De, de novo, mas tá bom, o que que você aprendeu? Vamos lá, e levanta, sacode a poeira. E, minha vida acabou, o que eu fiz? Falo, não, tudo bem, vamos de novo. Vai de novo. Até que chega no momento que você entendeu. Mas, de novo, você não está imune a passar por aquilo de novo. Mas a sabedoria te dá ali um alerta. Ó, presta atenção. Onde você está indo, cara? Por amor, eu tô ali te alertando. Então, se você tem essa vozinha dentro de você que fica aí falando para você parar de fazer, fica te punindo, talvez essa vozinha ela pode estar até te tratando um pouco mal, você vai estar um pouco dura contigo, mas veja que no fundo o que ela quer é o seu bem, né? Assim como todos nós aqui que estamos buscando esse caminho, né? Sabendo que não somos donos de nenhuma verdade, estamos aqui para tentar ajudar o nosso próximo. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que você tenha gostado. O vídeo já ficou bem grande, mas agradeço aí pelo tempo de vocês e até a próxima.